alunos do oitavo ano. Nós vamos começar a aula nossa, né? E dando continuidade ao nosso conteúdo da unidade 2, nós vamos falar hoje, né, sobre a arte acadêmica, mais especificamente sobre a produção iconográfica do Brasil, né, as fases de produção da AIBA, né, a Academia Imperial de Belas Artes. Vamos falar sobre os principais artistas, as fases e estilos de época, tá? E vamos depois encerrar com nossos exercícios. Dentro de fases artistas e obra da Academia Imperial de Belas Artes, tá? O que a gente tem que falar é que ao longo da história desta instituição, né, surgiram grandes artistas brasileiros que ajudaram a construir todo o conjunto de imagens que retratam a história do Brasil. E para compreender melhor a arte acadêmica, nós vamos dividir, tá, toda essa produção dos artistas em 3 fases. A primeira fase a gente chama de fase que teve influência neoclássica, né? E essa influência, ela surgiu justamente do grupo de artistas que vieram compor o corpo docente da Academia Imperial de Belas Artes, foram os artistas da missão francesa, tá? Como eles vieram da Europa e lá o estilo vigente era o neoclássico, foi dentro dessa estética que eles formaram a primeira turma aqui, tá? E dentre os artistas que a gente pode citar, né, seria o Manuel de Araújo Porto Alegre, tá? Ele, um dos primeiros artistas a se formar, tá? Ele foi aluno de Debré, que foram os integrantes da missão francesa, e ele não era só aluno, ele era amigo do Debré de tal forma que quando o Debré retornou para a Europa, ele foi junto com o Debré para Paris, tá? E produziu obras no estilo neoclássico. Nós vemos aí uma obra que foi o retrato de Dom Pedro I, foi pintada em 1826. Essa obra hoje faz parte do acervo do Museu Histórico Nacional aqui no Rio de Janeiro. Um outro artista também dessa primeira fase, né, foi o Félix-Émile Tourneur, tá? Ele produziu obras, né, do gênero paisagem. A influência dele, tá, era mais dentro do estilo romântico, né? E ele costumava usar obras com cores fortes, né? Também utilizava o contraste claro-escuro e tinha um conteúdo muito crítico nas obras dele. Essa obra ela está criticando o desmatamento da paisagem carioca, né? Vista de um mato virgem que está se reduzindo a carvão. Tá? Na segunda fase, tá, tem uma influência do romantismo. Tá? Nós temos que saber que nessa fase ela coincidiu com a coroação de Dom Pedro II, em 1841, que ele era um grande incentivador das artes plásticas e das ciências aqui no Brasil. Então, o Dom Pedro II, como incentivador, ele encomendou uma série de obras, de pinturas de caráter históricos. E essas obras, a forma como ele encomendou essas obras, elas foram usadas como divulgar a figura do imperador, enaltecer o império e dar criar um sentimento de formação do nacionalismo aqui no Brasil. Tá? E as principais obras,
desse período, elas foram inspiradas dentro desse sentimento de nacionalismo e indianismo, né? E por causa disso, o Vitor Meirelles pintou diversas obras retratando acontecimentos importantes da história brasileira, além da representação dos indígenas nos moldes do romantismo que estava em vigor na época, né? É importante vocês saberem também que o Vitor Meirelles ele iniciou os estudos dele em 1847 e ele ganhou o prêmio de viagem para estudar na Europa. Ele estudou em Roma, estudou em Paris, tá? E dedicou anos de estudo à pintura histórica, né? Então, ele analisou toda a historiografia brasileira e, com base nesse estudo, ele começou a pintar obras com a finalidade de formar uma identidade nacional, tá? Essa obra foi pintada baseada em duas referências, né, que foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, tá? E a obra a obra iconográfica do pintor francês Émile Jean Horace Vernet, tá? Que foi a primeira missa em Cabilha, tá? As duas obras elas apresentam pontos de semelhanças, tá, dos elementos compositivos, a figura religiosa, posições semelhantes. No entanto, tem diferenças de iluminação, local e ambiente, tá? Outra obra importante de Vitor Meirelles, tá, foi a Batalha de Guararapes. Tá? Essa obra recebeu uma crítica muito forte na época, a forma como ela foi representada, né? E ele deu uma explicação sobre por que ele pintou com essas cenas fortes. Então, por causa disso, ele, por ocasião do lançamento dessa obra, ele publicou um panfleto, tá, em 1879, explicando o porquê das cenas fortes dessa obra. Um outro importante pintor formado pela Academia Imperial de Belas Artes, tá, é o Pedro Américo. O Pedro Américo ele faz parte da segunda fase, que já era uma influência romântica, tá, também dedicado à pintura histórica. E a obra que ele fez é uma obra de vulto, né? Que foi O Grito do Ipiranga. Tá? Essa obra está no Museu Paulista da USP, em São Paulo. E ele também ganhou o prêmio de viagem de estudos à Europa. Tá? Outras obras que ele pintou também, né? Foi a Batalha de Avaí, né? E Tiradentes Esquartejados. Eu gostaria de fazer um parêntese e falar para vocês que a maior parte das obras do Pedro Américo, ela tinha como intenção fortalecer o Império. Tá? Nós vemos aí a obra de Pedro Américo, que é o Tiradentes Esquartejado. Essa obra ela foi recebida com uma forte resistência devido à cena forte, né, o esquartejamento de Tiradentes, e ela hoje faz parte do acervo do Museu Mariano Procópio em Juiz de Fora. Tá? Já na terceira fase, nós tivemos aí uma influência do realismo, tá? E os artistas dessa fase, eles têm uma influência estética neoclássica, mas eles incorporam o elemento do romantismo e do realismo. E nós vemos aí obras de um representante, né, um pintor brasileiro, José Ferraz de Almeida Júnior, tá? Em que
ele era um artista de São Paulo, estado de São Paulo, da cidade de Itu, e ele não se preocupava em pintar figuras de vultos, cenas históricas, não. Ele representou a realidade dele, cenas do interior, pessoas comuns, e na obra dele ele retrata o regionalismo, a realidade social de pessoas simples, tá? Do homem ligado à terra, assim como também da vida burguesa. Tá? Então nós temos aí o Caipira Picando Fumo, né? Uma obra da cena burguesa que é a Leitura, outra de cena burguesa que é a Cena de Família de Adolfo Augusto. Né? E nós temos também, dentro da terceira fase, uma obra do Rodolfo Amoedo. Tá? O Rodolfo Amoedo ele atualizou a arte acadêmica. A partir dele, tá? Na obra dele, a arte passou a ser menos idealizada. Né? Por que eu falo uma obra idealizada? É aquela obra que você não estava lá. Você não, por exemplo, eu citei para vocês o Grito do Ipiranga. O Grito do Ipiranga, o artista que pintou o Grito do Ipiranga, ele não estava presente lá. Né? Então foi com base em pesquisa, com base em entrevista, com base no que ele ouviu, no que as pessoas relataram para ele. Então essa obra aí do Rodolfo Amoedo, ela é menos idealizada, é uma obra mais próxima do real, né? E baseada na literatura da época, a época que tentava representar o indígena brasileiro. Né? Ainda dentro da primeira fase, nós temos aí a obra do Rodolfo Bernadelli. O Rodolfo Bernadelli ele era irmão do Henrique e do Félix Bernadelli, que eram pintores, né? Ele foi escultor, tá? E a obra dele ele pintava dentro de temática religiosa, temas históricos e temas literários ligados aos indígenas. Nós temos aí a representação de Moema, né, que de 1894. Essa obra a técnica é o bronze fundido e ela faz parte do acervo do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Ele também fez outras obras, tipo Santo Estevão, de 1879, e a Faceira, de 1880. Tá? Dentro ainda da terceira fase, nós tivemos um artista muito importante, que é o Eliseu Visconti. Tá? A obra dele foi toda produzida dentro da influência impressionista. Ele foi aluno do Vitor Meirelles e do Rodolfo Amoedo, tá? E ele é o mais importante representante do impressionismo brasileiro. Grande parte da obra dele, né, tá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde ele atuou como decorador. Então nós temos aí o Pano de Boca, tá, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tá? Nós temos acima, né, o Friso do Procênio, essa obra que está toda pintada aqui por ele, e na entrada, né, no foyer do Teatro Municipal, a gente tem um painel à música, né, também uma obra de grandes dimensões e que foi feita por ele, tá, nessa mesma época. Tá? Bem, eu gostaria de deixar aqui para vocês, como atividade, né, os exercícios da página 127, 131 e 132. E relembrando, né, que a gente vê a arte acadêmica no Brasil, a produção iconográfica do Brasil, né, a formação da produção iconográfica do Brasil, e a divisão das 3 fases, né, da produção iconográfica brasileira, né, e os principais artistas, fases, estilos de época em que eles atuaram. A nossa aula fica por aqui
e um abraço para vocês.